Pessoal, vocês acreditam em assombração? Eu sou o Carlos, mas na minha época, de moço, o povo me chamava de Carlão, por conta do meu tamanho e do jeito firme de ser. Hoje, já cheguei nos 40 e poucos, mas tem certas histórias que, até hoje, me dão um frio na espinha só de lembrar. Uma delas aconteceu lá nos anos 2000, em uma cidadezinha miúda do interior, onde eu nasci e cresci. Naquele tempo, eu era parte de uma turma meio diferente, sabe? Era eu, o João, o Marcos, a Sara e a Amanda. A gente tinha um estilo esquisito, pelo menos para o povo de uma cidadezinha pequena. Nós só usávamos roupa preta, ouvíamos as músicas que o pessoal dizia ser do capeta, e vira e mexe, a gente ia pro cemitério tomar uns goles. Para nós, aquilo era só curtição de juventude. Mas para os outros, achavam que a gente estava flertando com coisa ruim. O cemitério ficava meio afastado da cidade, já na saída para a roça, em uma estradinha de terra que só de pensar já me arrepia. De dia, o lugar era tranquilo, mas quando caía a noite, o ambiente mudava. Ficava pesado, parecia que o próprio ar ficava mais grosso, difícil de respirar. Mas como eu disse, a gente não estava nem aí. Sexta-feira à noite era sagrada. Sempre nós íamos para lá. Pois então, em uma dessas sextas-feiras, noite escura que só, sem um fiapo de lua no céu, a gente fez o de sempre. Pegou umas garrafas de bebida, aquelas que a gente conseguia por meio de um amigo mais velho, e seguimos para o cemitério. Quanto mais esquisito o clima, melhor para nós. Chegamos lá, escolhemos um cantinho perto das lápides mais velhas e começamos a nossa farra. Conversa vai, conversa vem, a gente logo se pegou falando de histórias de assombração, como sempre. Naquele tempo, essas histórias corriam soltas. Cada um tinha uma para contar, e essa era a graça. O Marcos, sempre inventivo, começou a falar de um sujeito que jura de pés juntos que viu o capeta numa encruzilhada. A Sara, sempre mais quieta, contou de uma casa velha que ninguém tinha coragem de morar. Dizia ser mal assombrada. Mas aí, a Amanda, do nada, virou e disse que não acreditava nessas coisas. Ela era cética até o último fio de cabelo. Achava que tudo isso era só história para boi dormir. João, sempre disposto a provocar, sugeriu que, já que estávamos em um cemitério, ficássemos todo mundo calado por um tempo, só para ver se algo acontecia. No começo, a gente levou na brincadeira. O efeito da bebida já tinha subido. Vocês sabem, né? O álcool deixa qualquer um mais corajoso. O silêncio foi tomando conta, e por um tempo não aconteceu nada. Só o vento soprando entre as árvores e aquele silêncio de dar nó no estômago. Mas claro, não demorou para a gente rir da situação e voltar a conversar. Tudo estava voltando ao normal, até que, do nada, o Marcos, que estava com uma lanterninha, disse que viu alguma coisa se mexendo entre os túmulos. No início, ninguém deu muita atenção, achando que era só invenção dele. Mas ele insistiu, com a lanterna tremendo na mão. Falou que viu um negócio branco, tipo um véu, se mexendo lá no fundo. Aí, todo mundo ficou calado, prestando atenção. Foi quando vimos também uma mulher, vestida toda de branco, andava devagarzinho entre as lápides. Era uma visão esquisita demais, porque ela parecia saber exatamente para onde estava indo, passando entre os túmulos como se estivesse procurando algo. O arrepio correu nas costas de todo mundo ali.
mas ninguém sabia dizer quem era ou o que estava fazendo naquele lugar àquela hora. Vai que era só uma pessoa perdida, né? João, sempre metido a valente ou teimoso, dependendo do ponto de vista, se levantou e disse que ia lá ver o que era. A gente se olhou, meio sem acreditar, mas João não estava de brincadeira. Ele pegou a lanterna e começou a andar na direção da mulher. Eu, Sara, Amanda e Marcos ficamos parados, só olhando, com o coração batendo forte. Sara ainda resmungou que aquilo não era uma boa ideia, mas João já estava decidido. Amanda achava que ele só queria nos assustar, mas também não tirava os olhos dele. Tinha algo no ar que não era normal, e a gente começou a sentir isso. Quando João chegou perto da mulher, ele chamou. Ô, senhora, tá perdida? A voz saiu trêmula, mas ele tentou parecer firme. A mulher não parou, continuou andando mais profundo do cemitério, e então desapareceu entre as lápides. João, na sua teimosia, seguiu atrás dela. Nós ficamos parados, morrendo de medo, sem coragem de sair do lugar. Tudo o que sei dessa parte é que João contou depois. Ele disse que a mulher parou de repente, ainda de costas. Ficou ali, quieta, olhando para o chão. De repente, ela virou a cabeça e olhou diretamente para ele. João falou que congelou na hora. O olhar dela era frio, vazio, como se não tivesse vida. Ela começou a andar na direção dele. Cada passo parecia mais devagar que o anterior. João, assustado, tentou recuar, mas a mulher disparou correndo para cima dele. Depois disso, ele disse que não lembra de mais nada. Foi então que ouvimos um grito. Mas não era um grito qualquer, não. Era um som profundo, quase sobrenatural, que parecia carregar todo o sofrimento do mundo. A gente, lá atrás, se olhou com puro pavor. Outro grito, dessa vez do João, ecoou pelo cemitério. E aí a gente soube que não era brincadeira. Marcos, Sara, Amanda e eu corrimos na direção de João. Mas quando chegamos lá, encontramos ele no chão, tremendo como se tivesse visto a morte de perto. Tentamos acordá-lo, chamando pelo nome, sacudindo, mas ele só murmurava coisas sem sentido, apontando para o lugar onde a mulher tinha sumido. A gente ficou ali um tempo, tentando entender o que fazer, mas o pior veio depois. João, ainda pálido, levantou a mão e apontou para um canto mais afastado, onde a luz da lanterna não alcançava, e disse: "Olha ela ali." Meu coração quase parou. Quando jogamos a luz para onde ele apontava, vimos, na sombra, aquela mesma mulher, parada, de cabeça baixa. Então, sem aviso, ela começou a correr na nossa direção, gritando do mesmo jeito de antes. Não deu tempo de pensar. Sara foi a primeira a correr, puxando Amanda. Marcos e eu pegamos João, que ainda estava fora de si, e praticamente arrastamos ele para fora do cemitério. Corremos como nunca, sem olhar para trás. O pavor era tanto que ninguém ousava confirmar se a mulher estava nos seguindo ou não. Só paramos quando chegamos na estrada de terra, longe daquele lugar maldito. Quando finalmente olhamos para trás, só vimos o vazio e o silêncio. Mas aquela noite mudou todos nós. Depois disso, ninguém nunca mais voltou ao cemitério. A turma se desfez e cada um seguiu seu caminho.
Mas o João, ele nunca mais foi o mesmo. Aquele encontro marcou ele de um jeito que palavras não conseguem explicar. E aquela mulher? Nunca mais a vimos, mas o medo dela ficou com a gente. Se era só uma lenda ou algo pior, eu nunca vou saber. Mas de uma coisa tenho certeza: depois daquela noite, ninguém mais duvidou de histórias de assombração. Rapaz, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que até hoje não sai da minha cabeça. O meu nome é Josimar, vaqueiro, aqui do sertão do Maranhão. Eu sou um homem simples, acostumado com a lida do gado e com a terra seca por aqui. Já sou velho, a vida nunca foi moleza por essas bandas, mas a gente se vira, né? Eu moro em uma casinha de taipa humilde, mas é o meu canto, fruto de anos de trabalho. Sempre gostei da solidão dessas terras vastas e nunca me importei em andar sozinho. Só que, meu amigo, uma vez eu descobri que a gente não está tão sozinho quanto pensa. O relato a seguir eu vou pedir para o meu neto escrever. Como eu disse, sou um homem simples, não sou conhecedor das palavras. Então, espero que gostem. Era agosto, estava um frio que cortava. Aquele dia, o trabalho demorou. Fiquei ajeitando cerca quebrada e só dei conta do tempo quando vi que o sol estava sumindo. O dia mal tinha dado as caras. A garoa fina começou a cair e eu só queria chegar em casa, esquentar um café e descansar. O meu cavalo, cansado como eu, arrastava o passo. A estrada de terra para minha casa é longa, cheia de curvas e mato dos dois lados. Eu sempre gostei desse sossego, mas naquela noite, não sei, o ar estava pesado, estava diferente. Eu senti que tinha algo esquisito, como se alguém me espreitasse. Olhei para trás e só vi escuridão, mas um medo começou a crescer dentro de mim. Acelerei o passo do cavalo, mas ele estava inquieto, como se sentisse o mesmo que eu. Foi então que eu escutei o barulho. Não era o meu cavalo e nem o vento, era outro trote, baixinho, ritmado, bem atrás de mim. Eu virei rápido, mas não vi nada, só o caminho escuro. O som, no entanto, continuava mais perto e mais ameaçador. O medo que eu sentia já não era de ladrão de estrada, não. Era outra coisa. Eu tinha um sentimento comigo que tinha uma assombração que eu ia ver. Aí, meu amigo, eu vi um vulto escuro, montado num cavalo todo preto, surgiu na escuridão. O cabra estava coberto por um manto preto, e o rosto, se é que dá para chamar assim, era pálido, magro, quase de um cadáver. Meu sangue gelou. Aquilo não era coisa desse mundo. Não podia ser. Tentei fazer o meu cavalo correr, mas ele estava apavorado, relinchando, se recusando a obedecer. O cavaleiro vinha na minha direção, deslizando pelo chão molhado, como se não tivesse nem buracos nem pedras. Sem pensar, desviei da estrada e entrei no matagal, galhos e espinho rasgando minha pele. Mas eu não estava nem aí, só queria fugir. Mas não adiantou. O som dos cascos continuavam atrás de mim, agora mais perto. Eu tremia, não sabia para onde correr. O mato, fechado, dificultava tudo. E aquele vulto estava cada vez mais perto. Foi quando avistei uma clareira. Mandei o cavalo para lá, torcendo para que aquilo me desse alguma chance. Quando cheguei na clareira, olhei para trás e vi o cavaleiro parado na beira do mato, apenas me observando, como se esperasse meu próximo movimento. Eu tentava recuperar o fôlego,
mas o terror me paralisava. De repente, ele levantou a mão, apontando para mim. Não sei se me acusava ou me desafiava, mas o medo que senti foi a pior coisa da minha vida. Sem pensar duas vezes, virei o cavalo e saí da clareira a toda velocidade, confiando que o meu cavalo não me deixaria na mão. O som dos cascos voltou a me perseguir, mas menos rápido que antes. Meu único pensamento era chegar em casa. Eu sabia que ali, talvez, eu tivesse alguma proteção, nem que fosse pela fé. Consegui chegar na estrada, já mais perto de casa, e com o último fôlego, obriguei o cavalo a correr o mais rápido que podia. O cavaleiro vinha logo atrás, tão perto que eu já conseguia ver melhor. Mas aí, graças a Deus, eu vi a luz da lamparina na janela de casa. Aquilo me deu a força que precisava. Puxei as rédeas e fiz o cavalo correr em direção ao portão. Pulei do cavalo e, na pressa, fechei a porta atrás de mim. O som dos cascos parou de repente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Eu fiquei encostado na porta, facão na mão e coração disparado. O silêncio, lá fora, era mortal, mas nada mais aconteceu. Passei o resto da noite sem dormir, segurando o facão. Quando o dia amanheceu, abri a porta com cuidado. Lá fora, só as marcas dos cascos do meu cavalo e o rastro na lama. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Continuo trabalhando, mas sempre com um olho na estrada e o outro no mato. E nunca mais andei sozinho por aquelas bandas depois do anoitecer. Tem coisas que mudam a vida da gente para sempre. O que aconteceu naquela noite foi uma dessas. Obrigado, Robert, por contar o meu relato e uma boa noite a todos.